Olá pessoal, aqui é o professor Nilson. Desejo que vocês estejam todos bem. Estamos aqui gravando esse áudio para vocês com o intuito de nos aproximar, dizer para vocês que nós estamos com saudade de todos vocês e não vemos a hora de estar junto novamente. Estamos passando por um momento aí difícil, mas com muita esperança no coração que tudo vai passar e a gente vai voltar ao normal da melhor forma possível. Então, hoje eu quero que vocês estudem, né? Peguem o livro didático desde o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Hoje eu vou estar falando sobre o terceiro capítulo, os principais, né, conteúdos aqui para nós desenvolver essa aula. Também aconselho vocês, aquele que, né, entra no Positivo On, vai lá, assista as aulas que nós mandamos, as videoaulas, e para que você possa desenvolver um aprendizado significativo, né? São momentos, como nós já falamos, bem diferentes. Nós estamos aprendendo a lidar com essa relação, né, da educação mais à distância, mas estamos nos esforçando e eu quero pedir também que vocês se esforcem. No que precisar de mim, vocês podem mandar, vocês têm meu WhatsApp, por e-mail, qualquer coisa me coloco à disposição aí, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, né, do nosso livro didático, são correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Então vamos lá. Objetivos. O objetivo é entender as diferenças, conceituais entre migrantes e refugiados, analisar os deslocamentos populacionais por fronteiras, além das tensões e conflitos que os motivaram na Europa, na Ásia e na Oceania. Nós vamos ver aqui no início, né, que atualmente há uma forte pressão migratória em diversos locais do mundo. Nesse cenário estão inseridas situações de tensão entre nacionalistas, né, e imigrantes. Você vai ver aqui que logo na página 46, se você estiver com o livro didático aí, acompanhe comigo, já tem uma imagem aqui ao lado, mostra a entrada do aeroporto, né? Eu já tive na Europa. Uma das coisas que me chamou a atenção era justamente isso, né? Um local para o europeu e em outra porta colocando o resto do mundo. Então você vai ver ali que já há uma resistência muito grande. Então, correntes migratórias, que são migração, corresponde a um deslocamento, né, populacional de um indivíduo ou grupo. Vamos aqui. Migrantes, né? Um termo. O termo migrante se refere a toda a pessoa que muda seu lugar de residência para um outro por um tempo indeterminado. Em geral, o migrante tenta buscar um novo lugar de convivências por onde as possibilidades de trabalho e o social sejam mais satisfatórios do que o lugar que vivia anteriormente. Você vai ver aqui que muitos países, né, contudo, têm adotado medidas severas para conter o avanço das migrações, principalmente das migrações ilegais. Nós vemos aqui na página 47 aqui o exemplo da Hungria, né, que tenta fechar a fronteira. Vamos lá.
Refugiados, né, são os conceitos e que aqui nós temos como proposta, né? Pessoas que migram por terem suas vidas ameaçadas, principalmente em situações de guerra, perseguições religiosas, catástrofes ambientais. Os refugiados têm seus direitos assegurados como os de qualquer imigrante legalizado, de modo que os países signatários de convenções e acordos internacionais devem permitir seu acesso e lhes garantir condições para a sua segurança e dignidade. Na página 48, você vai ver aqui que a Ásia tem sido o continente que mais abriga imigrantes. Atualmente, há cerca de 80 milhões de pessoas que vivem nesse continente. Não estão mais em seus países de origem. Os países de maior nível de desenvolvimento econômico são os principais destinos dos imigrantes. Veja o gráfico ao lado. Tem um gráfico ao lado aqui, você vai ver que os continentes que estão aqui em primeiro lugar né, a Ásia, a Europa, a América do Norte, a África, a América Latina e a Oceania. E aí tem os países aqui embaixo, né, países que mais abrigam migrantes internacionais. Nós vamos aqui no topo, né, os Estados Unidos com 49,8% de pessoas, né, que vivem como imigrantes nos Estados Unidos. Vamos dar sequência aqui às correntes migratórias da Europa. A Europa passou por momentos distintos de repulsão e atração de imigrantes. Diversos fatores explicam isso, como a questão da fome que assolou alguns países europeus, como a Irlanda e a Ucrânia. Antes disso, a Revolução Industrial também esteve associada ao deslocamento de grandes contingentes de agricultores. A maior parte dos países de origem de imigrantes é da Europa Oriental, como Rússia, Ucrânia, Polônia, Romênia e outros. Os principais países de destino são Alemanha, Itália, França e Reino Unido e Espanha. Você vai ver que a Europa, os principais correntes migratórias, né, vai acontecer de migrações internas, né, por ser a Europa, existem países ali, mais precisamente ao leste europeu, né, que não tem tanta condição econômica como alguns países. E aí você vai ver que no gráfico aqui existe então essa migração interna, né? Diversos fatores explicam isso, como a questão da fome, que assolou alguns países europeus, como a Irlanda, como nós já falamos aqui. E dentro da proposta também da Revolução Industrial, e que teve muita migração dos colonos que vieram para a cidade, né, em busca aí de uma vida melhor. Vamos prosseguir. Dentro disso, né, esse deslocamento maciço que tem acontecido tem gerado aí um desconforto muito grande em diversos países. A chegada de imigrantes fez surgir e aumentar a presença de grupos nacionalistas, muitas vezes, né, xenofobos, né? A xenofobia ela tem sido aí uma expressão de alguns nacionalistas europeus, né, que tem essa aversão contra os imigrantes. Nós vemos aqui na página 53 também, né, essa, essa questão da Hungria, né, que você vê aqui na imagem vários imigrantes tentam chegar, mas ela coloca aqui uma barreira
para que esses imigrantes não consigam alcançar. As correntes migratórias da Ásia, migração de cérebro, né, são das maiores questões hoje que a Ásia, principalmente nas correntes migratórias. Como nós já falamos no início ali, como foi visto, a Ásia é o continente que mais abriga imigrantes. São praticamente 80 milhões. Além disso, atualmente, o maior número de refugiados partiu de 2 países asiáticos, Afeganistão e Síria, por conta de guerra civil. Você vai ver ali que a Síria está dentro do topo de países que há um fluxo muito grande de pessoas que estão deixando o país por conta desses conflitos. Aí, então, a migração de cérebro também é uma questão que vem acontecendo. Que seria? Se refere à saída de pessoas que de elevada formação acadêmica e qualificada e de mão de obra especializada para países que lhes oferecem melhores condições de trabalho e oportunidade para avançar, né, nos estudos. Então você vai ver que essa questão de migração de cérebro é uma situação exclusiva, né? Ou seja, não é uma situação exclusiva do continente asiático. Ela afeta vários outros países em diferentes continentes. Esta expressão se refere à migração de pessoas com formação acadêmica e elevado conhecimento, ou seja, a migração de mão de obra especializada para países que oferecem comparativamente melhores condições de vida e de trabalho. Você vai ver que a consequência disso, na realidade, esses países praticamente, né, nós vimos aqui no tópico anterior, de que os Estados Unidos, né, é um dos países que mais recebem esses imigrantes, né? 44,6% da população é de imigrantes. Então, essa migração de cérebro ela vai oferecer aí para esses países que têm uma economia, né, de uma proporção que oferece uma qualidade de vida melhor, esses jovens que são intelectuais, que são profissionais, né, eles chegam e não tem nenhum custo para esses países, né? E eles também deixam uma lacuna muito grande nos países de origem, porque saem, né, e todos os países precisam de mão de obra qualificada. Então, essa é uma das questões, né, da Ásia, né? Vários jovens estão se deslocando porque realmente tem ali uma formação intelectual muito boa e por isso ela desperta interesse em outros países. Correntes migratórias da Oceania. Na Oceania destaca-se o corredor bilateral entre a Austrália e Nova Zelândia, que são 2 potências aqui na Oceania, né? Isto é, a migração entre países vizinhos ou muito próximo. As 2 principais econômicas do continente têm atraído muitos imigrantes por conta de benefícios concedidos em busca de mão de obra qualificada e que tem colaborado para aumentar o povoamento desse país. Então, dentro da Oceania, aí nós vemos e colocamos em destaque a Austrália e Nova Zelândia. Então, por hoje é só, né? Mais uma vez eu vou reforçar para vocês darem uma estudada melhor
né, nesse capítulo e também no primeiro e no segundo, fazerem uma revisão, né, e buscarem entrar no Positivo On, assistirem às aulas. Se vocês não conseguem entrar, mandem um recado para mim pelo WhatsApp. Eu vou mandar link para vocês ou de alguma forma tentar ajudar, tá bom? Um abraço a todos e se cuide. E não vemos a hora de poder estar junto novamente.